Fala aí, galera, tudo tranquilo? Vamos dar sequência nos vídeos aí, na programação do software ECU Manager da Pandu, conforme prometido aí. Nós vamos falar hoje sobre correção por sonda. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre mistura estequiométrica. A leitura de lambda é a relação entre a quantidade de ar admitida pelo motor e a quantidade de ar ideal. É um valor que indica a razão de ar combustível dos gases resultantes da combustão, independente do combustível utilizado. Um valor lambda igual a 1 corresponde à razão estequiométrica, ou seja, quando não há excesso nem de combustível e nem de ar. Matematicamente temos fator lambda igual a quantidade de ar admitida e a quantidade de ar ideal. Portanto, lambda menor que 1 mistura teoricamente mais combustível do que oxigênio. Representa combustível não queimado nos gases do escapamento. O lambda maior que 1 mistura pobre, teoricamente com mais oxigênio do que combustível aí nos gases do escape. Representa oxigênio não queimado nos gases de escapamento. Lambda igual a 1, mistura estequiométrica, teoricamente equilibrado. Lambda de menor número de emissões de poluentes. Seria a lambda igual a 1, né? Seria, teoricamente, o lambda perfeito aí. Para a gasolina, representa 14,7 partes de ar para uma parte de combustível. A máxima potência é atingida com misturas levemente enriquecidas. Então, assim, não confundam mistura perfeita, 1 de lambda, com mistura para máxima potência. São duas coisas diferentes. A gente viu aqui que a mistura tem que ser levemente enriquecida. E aí eu vou mostrar para vocês aí uma tabelinha que serve como referência. Claro que cada motor e cada configuração, cada projeto, ela tem que ser avaliada de caso a caso, né? Nenhum motor é igual ao outro. E essa tabelinha ela serve como referência para vocês usarem aí no seu dia a dia para fins de configuração inicial. E aí depois, logo mostrando aqui, vamos voltar lá para o programinha da Pandu. Então aí vocês têm aí, ó, uma tabelinha. Esse é um dos livros do Evandro Nabor, uma pequena parte do livro, e ela serve como referência aí, deixar um pouquinho mais de tempo para vocês pararem o vídeo e dá para vocês consultarem e aplicar nos seus mapas aí como configuração inicial. Ok? Então vamos lá para os mapas da Pandu, para as configurações. Aí temos o livro Injeção Eletrônica Programável, nossa referência aí. Então, pessoal, dando sequência aí nos itens, aí, nos tópicos do software, vamos dar sequência na correção por sonda lambda. Você tem toda uma tela de parametrização aqui. Primeiro item aí, ativada ou desativada? Você quer que a sua sonda, o seu carro trabalhe em malha fechada? Sim ou não? Se for numa malha fechada, você vai ativar, e todos esses parâmetros aqui, à medida que os gases forem saindo pelo escape e a sua sonda for fazendo as leituras, e daí a importância de você usar um condicionador, uma sonda lambda de qualidade, não igual a essas que eu
que eu dei o azar aí de estar comprando no Mercado Livre, que atrasou muito a minha vida em relação ao acerto do carro. Daí a importância de vocês, principalmente se alguém estiver assistindo, estiver começando agora, não economiza na sonda. Sonda não é coisa de economizar. Economizem em outros itens do carro, mas na sonda não economiza. Essa é a dica, o pulo do gato aí para vocês. Sonda e condicionador de sonda, de preferência do fabricante da sua injeção eletrônica. Não que os outros condicionadores do mercado sejam ruins, mas de preferência está usando Pandu, Pandu, Fotec, Fotec, Ingepro, Ingepro. Que aí você tem uma certeza de uma qualidade, de uma sonda que tem procedência. Você pode usar o ODG também, porque eu deixei de citar que ele é ruim não. Mas aí o ODG você tem que tomar cuidado, que geralmente você compra ele separado da sonda. Então você tem que ter muito cuidado qual a sonda você está colocando para trabalhar com ele. Então vamos lá. Para nossa referência, é uma sonda wideband analógica, que era a que eu estava usando com o condicionador ODG. E atualmente estou esperando chegar aí ao wideband digital da Pandu. Então vou mudar as configurações lá e vou fazer uma instalação diferente da atual. E aqui vai passar a ser um wideband digital. Então se você tem um objetivo em marcha lenta, com motor frio, vocês lembram lá que na configuração inicial você tem lá 15 graus frio e 20 graus frios, 50 quente. Então dentro desses objetivos aqui, a sua sonda, quando estiver no malha fechada, ela vai tentar julgar o valor aqui de marcha lenta um pouquinho mais gordo quando tiver frio. Evitar de o carro ficar morrendo, ficar trepidando. E à medida que o motor for esquentando, ele vai partindo do 82 até o lambda desejado aqui. No meu caso aqui é 1. No meu caso aqui, na verdade, 0,90. Se eu fosse 1 até 1. Tá aí assim por diante, de acordo com o que você aí determinou para você aí, em marcha lenta. Geralmente, marcha lenta, aqui na minha experiência, até onde o meu conhecimento vai, você tem que testar, ver o que seu carro aceita. O meu carro, por exemplo, não aceita muito lambda próximo de 1 na marcha lenta. Ele fica oscilando e tal, ele fica melhor um pouco nessa faixa de lambda, 0,90. E aí, partindo aqui para os objetivos, você tem toda a faixa de MAP. Vocês lembram lá que no decorrer do mapa de injeção você tinha uma faixa aqui, ó, vou voltar lá rapidinho, uma faixa aqui, ó, desde a fase aspirada até na fase turbo de pressão. Para a sonda também é a mesma coisa, só um pouquinho diferente a forma como mostra aqui. Então você tem aqui o menos 0,80, menos 0,40, 0, 0,60 e 1,2 de pressão. Então ele vem desde você podendo ajustar qual lambda você quer atingir nessas faixas até a sua faixa de pressão. Lembrando que lá na nossa referência lá, a tabelinha, ela mostra para a gente lá que a gente tem que usar o lambda um pouco mais rico, com pressão maiores, né? Até mesmo para a gente alcançar a máxima potência e manter um resfriamento da câmara de combustão de forma que o seu motor não venha a ter algum problema. Também você não pode engordar demais aqui e querer resfriar todo o seu motor em cima do lambda. Senão sua ignição não vai dar conta de fazer essa queima. Aí você vai ter um carro que vai falhar em alta. Então tem que ser equilibrado. Ele tem que ser levemente enriquecido, mas também não pode ser um lambda muito gordo. E se vocês notarem lá naquela tabelinha que eu passei para vocês anteriormente, na fase aspirada você tem lá 0,88, 0,86,
nessa faixa aspirada para maior potência. E à medida que vai entrando pressão, vão fazendo a mistura ficar mais rica, ou seja, vai tendo mais partes de combustível, menos parte de ar. Por que isso? Isso foram testes que foram feitos e descobriram que nessas faixas de lambda levemente enriquecidas, o motor gera um pouco mais de potência e vamos falar assim, esse enriquecimento, esse excesso de combustível em relação ao ar que está na mistura, ele ajuda a fazer o resfriamento da câmara de combustão de forma que preserva a saúde do motor. Só que também tem um detalhe: misturas muito ricas também causam problemas no motor. Tá? Então não caiam nessa de que é só engordar que não quebra nunca. Não. Se você engordar demais, a mistura vai passar a lavar, o combustível vai passar a ficar tão úmido dentro da câmara que ele vai passar a lavar o lubrificante das paredes do cilindro, e esse combustível ele pode também estar fazendo algum tipo de... ele ajuda esse excesso de combustível ele ajuda a tampar ali onde vai os anéis ali e gera uma pressão muito maior dentro da câmara. Então, até que é aconselhável quando você vai, por exemplo, medir a pressão, a compressão do cilindro, você desligar os bicos injetores, porque senão o bico, aquele combustível, ele vai todo ali nas paredes do cilindro e ele ajuda a vedar o cilindro e mascar a sua leitura. Então a câmara tem que estar seca, porque excesso vai todo ali para as canaletas do pistão ali, lava o óleo e veda de uma forma que pode gerar uma pressão maior dentro da câmara de combustão. Então, usem a mistura de forma... vão testando as misturas em altas pressões, maiores pressões, de forma que seja equilibrado. Nem muito e nem pouco. Acompanhe, se vocês puderem, por exemplo, um parâmetro bom que dá para vocês terem uma referência. Depois que você dá uma puxada, acompanha se a temperatura do óleo subiu demais. E você sabe se a temperatura do carro subiu muito, da água subiu muito. São parâmetros que é bom você ter sempre visão neles. E você sabe, você sente, você começa a sentir o feeling ali do carro, saber se o carro tá muito gordo a mistura ou se está magro demais, e você vai fazendo esse controle. Geralmente para o padrão inicial, a referência é aquela tabelinha que eu passei para vocês. E aqui você tem um gráfico aqui que te mostra. Ele começa aqui com um objetivo de lambda. Ele transferiu esses objetivos aqui para o gráfico. Você tem um valor de lambda e o valor de mapa. De valor de map, que é o valor de pressão interna do motor. Durante o aquecimento, essa fase de aquecimento, ele vai enriquecer 0,05 lambda. Confesso que preciso entender um pouco mais sobre isso aqui, esse item aqui, mas geralmente ele vem assim 0,05 mesmo. Eu deixo ele assim. E o fator de correção, ele vai trabalhar em cima desses valores que você colocou em função da pressão interna do motor, seja o vácuo ou pressão positiva, e ajustar a cada 5 ignições. A cada 5 ignições que o motor der, ele vai pegar essas leituras e vai fazer as correções. Por exemplo, aqui em marcha lenta, você pode deixar ele variando aqui 10% para mais, 10% para menos, ou o valor que vocês quiserem. Aqui está um valor aleatório.
E aí dentro dessa faixa ele permite a sonda colocar 10% a mais de combustível ou tirar, dependendo da necessidade que a sonda lê nos gases do escape. Da mesma forma, quando ele estiver trabalhando, que ele estiver nessas faixas de pressão, por exemplo, menos 0,8, 0,4, aí ele está me perguntando aqui, se permitir até quando? Até quantos por cento? Eu permito ele aqui, no caso aqui está uma configuração aleatória, ele está permitindo ele 25% aqui para mais e 25% para menos, para todos os fatores. Agora, qual que é o pulo do gato aí para quem está começando, que está montando seu carrinho aí na garagem, que não tem tanta experiência, que está fazendo na unha igual eu fiz? Esses valores aqui, ó, de correção positivo e negativo, a princípio vocês podem colocar ele 50%. Porque daí você está começando agora, você não tem muita maldade, aí você deixou seu mapa lá dando uma falta. Ele não está tão justinho, o seu mapa de injeção, dos tempos de injeção. E aí ele precisou lá de 40% para fazer uma correção, exemplo. Só que você permitiu que ele fizesse aqui, por exemplo, só 25%. Ele não vai fazer os outros 15%, não. Então, deixa sempre uma margem a mais em todos esses aqui. Ó. À medida que vocês depois forem afinando os mapas, aí você diminui esses percentuais aqui. Ó. Deixa ele trabalhar aqui com 15, mais 15, menos 15. Mas a princípio deixe em valores maiores de correção, permitindo que ele faça maiores correções. E aí com os logs, a partir do momento que você for vendo os logs, você vai ver lá. A sonda agora só está corrigindo 3, 4%. Por mais que eu acelere, que eu puxe, que eu dê várias puxadas, o máximo aqui é 4, 5, 6% de correção. Então não justifica, né, ter que você permitir fazer uma correção de 40%, 30%. Daí é que eu falo a questão do início. Sempre no início as coisas são mais difíceis, depois vai clareando. A importância, volto a repetir, a importância de você ter uma sonda confiável, com o condicionador funcionando perfeito. Você vai colocar numa área fechada, permitindo que ele faça as correções para você acelerar o carro. E aí ele vai corrigir para você de forma automática, desde que você permita que ele corrija aqui. Ok? Basicamente é isso aí. A questão dos controles de operação, geralmente essas sondas wideband tem um período de aquecimento, aí ele coloca aqui esse período de aquecimento até a sonda aquecer. A rotação mínima, aí você determina aí, no meu caso aqui eu coloquei de 100 ao meu limite de mapa. Meu carro não gira 7.000, mas o carro hoje ele está configurado para 6.500. Originalmente ele gira 6.800 e o mapa vai até 7.000. O map abaixo de 1,5 também é a mesma coisa. Coloca para corrigir no limite do mapa. O TPS aqui também em 100% do TPS. E a temperatura do motor, desde a temperatura mínima, que eu considerei aqui 0, até a máxima. E corrigir também durante a aceleração rápida. Ok? Então essa parte de sondas aí, acho que ficou esclarecido. Quaisquer dúvidas, vai nos comentários aí. Faça a sua pergunta que eu vou poder estar ajudando vocês. Tá? Se passou alguma coisa despercebida, tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que eu respondo. Próximo tema, correção por TPS. E a gente dá sequência em outro vídeo aí, tá ok? Valeu, forte abraço, até mais.